UFO no Plural está de volta, hoje falando sobre saúde do trabalhador. Nossa entrevistada é a professora Viviane Peixoto, professora e pesquisadora do Instituto de Geografia. No bloco anterior, falávamos da questão do medir a produção. E aí entra um sistema de metas, que é muito bom para o patrão, porque ele tem noção, cada funcionário consegue me produzir tanto, mas é um sistema que massacra o trabalhador e acaba lesando a saúde, né, professora? Com certeza, Frineia. Como eu disse anteriormente, as metas elas são pensadas por quem planeja, não por quem executa. E aí, sem pensar nos imprevistos, sem pensar nos eventos que porventura possam ocorrer no decorrer dessa execução desse trabalho. Então, o resultado real, ele não vai ser o resultado previsto, ele vai ser o resultado em decorrência daquilo que foi acontecendo ao longo desse processo produtivo. Então, o patrão ou quem faz o planejamento precisa deixar ali um espaço para flexibilidade, porque é mais ou menos assim, professora, a gente vê as pessoas com medo, por exemplo, de dizer, o meu equipamento está ruim, eu estou sentindo dor nas costas. Ninguém tem coragem, por exemplo, de ligar para o trabalho e falar que, hoje eu amanheci ansiosa, eu não vou trabalhar. Por que isso acontece? O que fazer para mudar essa questão do medo? Tem alguma dica? Então, na verdade, o medo ele existe, né? Infelizmente, a gente está num processo de transformação do mundo do trabalho, onde as filas de espera para o trabalho estão imensas. Se a gente disser que não vai fazer... Tem 10 que queiram. Vão ganhando ser metade do que a gente ganha, sim. Se oferecendo para fazer o dobro, a gente só não sabe por quanto tempo, né? Sim. E essa questão da meta, eu falo que assim, tem a questão do trabalhador e tem a questão do empregador. O empregador, ele coloca uma meta e as pessoas, elas têm que cumprir a meta. Se eu disser que não, eu tenho prejuízo, mas também tem um outro lado. O empregador começa a colocar a meta com produtividade de ganhos. Então, se você superar essa meta esse mês, você tem tantos % no seu salário. E aí o cara precisa do dinheiro, ele se mata mesmo, né? E aí, infelizmente, a visão é imediatista, né? Então, eu preciso desse dinheiro, eu vou trabalhar porque eu sou jovem, eu estou saudável, isso não vai me repercutir doença, então eu vou vencer essa meta para eu ganhar X a mais do meu salário. Mas o pensamento a médio a longo prazo, ele não vem. Então, o que isso pode me gerar? Né? Esse trabalho exaustivo, sem pensar nas minhas características, será que eu tenho condições psicofisiológicas, biomecânicas para dar conta dessa meta que me é imposta? E acaba que o corpo dá sinais, né, professora? Sim, o corpo dá sinais. E é o que você falou. Muitas vezes eu tenho um adoecimento que é físico e isso aí é facilmente diagnosticado. É a dor, é o encurtamento, de um músculo, é uma coisa física. A dor, às vezes você sente a dificuldade pela força, você pega algo e você sente que não consegue sustentar mais, a sua força começa a ser debilitada. Mas também, por outro lado, tem outros adoecimentos que as pessoas não conseguem identificar imediatamente, como, por exemplo, cansaço, ansiedade, depressão, sintomas de tristeza. Por exemplo, eu estou desanimado hoje, eu durmo demais, eu não consigo acordar na hora, parece que sempre eu estou cansado. Ou perde o sono, né? Ou perco o sono. Então, esses são alguns sintomas que começam a alarmar, de dizer, olha, está acontecendo algo a nível psicoemocional, né? Ou psíquico, voltado para a condição mental do meu trabalho. Então, só que as pessoas elas não ligam para o trabalho, como você falou, para dizer eu não vou trabalhar hoje porque eu estou ansioso. Então, ela vai mascarando essa situação. Hoje eu estou um pouco incomodada com uma situação, acho que eu comi algo que me fez mal. Não é que comeu, é que está ansiosa, Na é que está verdade, pressionada. exatamente. Né? Então ela não tem coragem de dizer, até porque nós vivemos numa sociedade onde o preconceito do adoecimento mental ainda é muito forte. Então dizer que eu sou ansiosa, que eu tenho depressão, que eu estou triste, vai desencadear no outro um preconceito em relação ao que eu estou sentindo. Sim. E aí eu não quero que as pessoas pensem que eu sou louca. E no cenário do trabalho, essas doenças de fundo emocional, elas são mais recentes, né? Até por uma questão da reestruturação no mercado de trabalho mesmo. Sim, elas são mais recentes e por ser recente também a gente ainda não tem diagnósticos precisos para identificar. Um outro fator importante é que elas nem sempre conseguem ter um nexo causal, ou seja, os peritos, né, do INSS não conseguem muitas vezes estabelecer que esse aparecimento da doença
doença tem sua causalidade lá no local de trabalho. Então, muitas vezes, isso é levado para o lado pessoal também. Às vezes, isso é um acontecimento que é da pessoa, não é vinculado ao seu ambiente de trabalho. Porque não é fácil separar, né? A gente é a gente em casa, é a gente no trabalho. Quando vai para casa, leva o problema de casa. Quando vai, o contrário também acontece, né? Sim. E hoje em dia, em virtude dessas alterações que estão acontecendo no trabalho, muito também tem acontecido em relação aos assédios. Então, é muito comum pessoas assediarem moralmente, né, os empregadores e próprios pares mesmo, assediarem moralmente os seus trabalhadores por não cumprirem metas e aí expõem essa pessoa a uma situação tal que leva a esse adoecimento também mental. A pessoa, por medo de ser, né, estigmatizada dentro do seu ambiente de trabalho, ela acaba segurando. Calando. E esse segurar, esse calar, esse levar para si essa dor, esse desconforto, acaba gerando um adoecimento cada vez pior. Professora, nós temos perguntas para você, vamos acompanhar? Vamos. Sebastiana, é uma pergunta extremamente interessante. Na verdade, o acidente de trabalho, ele tem duas denominações. A primeira é um acidente típico, que é aquele que acontece dentro dos locais de trabalho, na execução da sua atividade de trabalho, e o outro acidente é o acidente de trajeto, que é esse que acontece no transcurso entre a minha casa e o trabalho, ou o trabalho e a minha casa. Lembrando que também o horário do almoço, onde existe esse deslocamento da empresa para o local do almoço e o retorno para a empresa, também é considerado acidente de trajeto. A gente vê, professora, buscando na estatística, o Brasil perde por ano 22,5 bilhões de reais com faltas de trabalho, com acidentes, com problemas de saúde. Mas esse número às vezes é mascarado, porque a dúvida da dona Sebastiana pode ser a dúvida de muitos telespectadores que acompanham. Às vezes eles, por exemplo, se acidentam no trânsito, né? No horário de almoço. E eles não fazem lá o registro, o CAT, né, que é o Cadastro de Acidente de Trabalho. É a comunicação. A comunicação. De trabalho. E daí não entra para essa estatística, então os números são furados, pode ser muito maior que isso, né? Sim, com certeza. Hoje o maior número de acidentes de trabalho registrados, segundo o nosso maior banco de dados, que é o Ministério da Previdência Social, correspondente ao ano de 2012, foi o acidente de trajeto, principalmente envolvendo motociclistas. E aí esse acidente de trajeto, por acontecer em meio ao trânsito e por falta também de informação e de priorização das políticas de saúde do trabalhador, eles são computados como acidente de trânsito e não como acidente de trabalho. Okay. Então a gente já tem um número considerado grande, mas se a gente... Que pode ser muito maior, na verdade. É subestimado, na verdade. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. UFO no Plural vai para mais um intervalo, continue ligado, a gente volta já já.